Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que foi o maio de 1968 na França? Como vocês sabem, nesse ano se celebra o cinquentenário de um dos episódios mais icônicos da história do século XX, o maio de 68, que teve na França talvez o país mais representativo daquele movimento tão fundamental no século passado. O maio de 68 teve uma repercussão não apenas política e social, mas também cultural. Teve uma expressão importante não apenas dentro das fronteiras nacionais dos países que naquele ano viveram lutas importantes, como acabou por formatar uma repercussão mundial. 68 é um ano decisivo do século XX. 68 é o ano marcado pelo crescimento dos protestos contra a Guerra do Vietnã. 68 foi marcado pela intervenção das tropas do Exército Vermelho na Tchecoslováquia. 68 é o ano em que é assassinado Robert Kennedy e Martin Luther King Jr. 68 é o ano no qual os Panteras Negras e o movimento negro norte-americano ganha protagonismo e organiza rebeliões nas cidades, exercendo um papel fundamental na luta contra o racismo na principal potência capitalista. 68 é um ano de fortíssima resistência contra as ditaduras na América Latina, no Brasil, na Argentina, em outros países. 68 é o ano do massacre na Cidade do México, quando milhares de estudantes são assassinados pelo exército. 68 é o ano da ofensiva do Tet, quando as tropas do Vietnã demonstram claramente que tinham condições de resistir e derrotar militarmente os invasores norte-americanos e seus aliados ao sul do país. 68 é um ano decisivo. E 68 é um ano decisivo em uma década muito importante. A década de 60. Ela é influenciada pela vitória da Revolução Cubana, é influenciada pela luta de libertação nacional e pela descolonização em vários países da Ásia e da África. A década de 60 é marcada também pela irrupção do ciclo das ditaduras militares na América Latina, mas também pela resistência popular e armada contra essas ditaduras. A década de 60 também é fundamental na luta contra o conservadorismo e o autoritarismo nos costumes. É uma década de importantíssimos movimentos culturais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como na América Latina, na África, na Ásia. É a década no qual a pílula cria um outro patamar para a luta das mulheres, para a luta da emancipação das mulheres, pela libertação sexual. Os anos 60 também são fundamentais para o surgimento do movimento que se faria muito poderoso, que era o movimento pelos direitos dos homossexuais. Os anos 60 são anos de rebeldia, e 68 é o seu marco fundamental. E o maio de 68 na França talvez seja, repito, o momento mais simbólico daquela fundamental jornada. Vamos nos recordar como começa e como termina o maio de 68 na França. É um período delimitado no tempo. Começa no dia 3 de maio de 1968 e terá seu desfecho no dia 30 de maio, com um desdobramento final nas eleições de junho de 1968. Nos meses de março, abril, começavam já na França importantes lutas estudantis. Eram lutas que inicialmente se voltavam contra a estrutura arcaica e conservadora da Universidade Francesa. O principal ponto de mobilização estudantil era a Universidade de Nanterre.
uma das batalhas fundamentais que aglutinava os estudantes era a luta contra a separação de dormitórios entre homens e mulheres, uma característica muito arcaica da Universidade Francesa, contra a qual os estudantes lutavam desde o mês de março. Os estudantes realizaram manifestações, ocupações da Universidade de Nanterre, e no dia 3 de maio, quando essas lutas vinham num crescendo, eles se deparam com a Universidade de Nanterre fechada. O reitor havia fechado a Universidade de Nanterre para impedir que as lutas estudantis se desenvolvessem. Os estudantes, então, marcham rumo a outra universidade, a Universidade da Sorbonne, em Paris, para buscar o apoio do conjunto dos estudantes para suas reivindicações de caráter fundamentalmente libertários, por uma reforma universitária, por uma universidade mais moderna, mais democrática, por uma universidade livre. E os estudantes marcham até a Sorbonne e, ao marchar até a Sorbonne, se deparam com uma fortíssima repressão policial. A polícia francesa baixa o pau nos estudantes que se manifestavam. Era uma situação o que ia acontecer. Muitos teóricos imaginavam que a França estava vivendo um período de grande desenvolvimento, um período de prosperidade, um período de forte recuperação depois da Segunda Guerra Mundial, e não esperavam que eclodissem grandes manifestações ou grandes protestos na França. Até mesmo líderes de esquerda afirmavam essa perspectiva. Era um país institucionalizado, pacífico, no qual as lutas políticas se desenvolviam dentro de uma certa normalidade, não mais como havia ocorrido nos séculos e décadas anteriores. Mas o fato é que havia já alguns indicadores de qual poderia ser a resposta dos estudantes diante daquela repressão que se abate no dia 3 de maio. A França, como o resto do mundo capitalista, vivia um pouco os traumas da recessão mundial de 66, uma recessão de curta duração, mas que havia afetado as taxas de crescimento da economia francesa e havia provocado um aguçamento das contradições sociais. Essas contradições sociais afetavam a classe trabalhadora francesa. Eram salários que passavam a ser pagos cada vez mais em função de jornada, de tecnologias de produção em escala. Os trabalhadores passavam a ganhar salários em função da quantidade de peças que eram capazes de produzir, portanto, qual era a sua produtividade por hora. Isso afetava especialmente os operários mais idosos, que tinham menos condições físicas, para a aceleração da escala de produção, baixando seus salários. A economia francesa havia crescido bastante, mas os salários não haviam acompanhado esse crescimento, havia descontentamento e frustração na classe trabalhadora, embora isso ainda não se manifestasse em lutas gerais. Os estudantes tinham muitas frustrações com aquela universidade antiga, com aquela universidade opressiva, com aquela universidade tradicional da França, que funcionava como uma cadeia contra os ventos novos dos anos 60. Havia um conjunto de elementos que não eram ainda visíveis, mas quando a polícia reprime os estudantes em 3 de maio, aqueles estudantes que haviam marchado de Nanterre até Sorbonne, o que ocorre é uma gigantesca resposta estudantil. As massas estudantis vão às ruas. Não apenas vão às ruas, mas enfrentam a polícia. Tomam o Quartier Latin. Provocam uma verdadeira insurreição cívica na capital francesa, enfrentando a polícia, botando fogo nos carros da polícia, criando um clima de insubordinação generalizada e chamando o conjunto da sociedade a se manifestar. No início, os sindicatos têm uma certa desconfiança em relação ao movimento dos estudantes, em particular porque o movimento dos estudantes era dirigido por correntes políticas novas, anarquistas, maoístas, os diversos grupos trotskistas. Havia uma relativa pouca presença do Partido Comunista, que era o partido hegemônico no movimento sindical, ou do pequeno Partido Socialista, então era pequeno Partido Socialista, que também tinha suas resistências em relação aos estudantes, e também o Partido Socialista tinha sua central sindical, embora diminuta. Havia, então, uma certa resistência inicial dos sindicatos à rebelião estudantil.
mas aquela rebelião ganha tal proporção, tal repercussão, e vocaliza de uma maneira tão intensa as frustrações essas que abraçavam também a juventude operária, que não tardou muito para os sindicatos romperem aquela insegurança inicial, romperem aquela desconfiança original e se somarem à luta dos estudantes. Poucos dias depois, do dia 3 de maio, já próximo do fim da primeira decena de maio, ali pelo dia 10 de maio, os operários já estão nas manifestações, nas mobilizações, nas greves. E a CGT, a poderosa Central Sindical dos Trabalhadores Francesa, dirigida pelo Partido Comunista, convoca uma greve geral junto com a CFDT, a Central Sindical dos Socialistas, uma outra central de menor importância, que é a Force Ouvrière, FO, convocam a greve geral para o dia 13 de maio, somando-se às reivindicações dos estudantes e levantando sua própria pauta de reivindicações, aumento do salário mínimo, maiores direitos trabalhistas, aumento dos salários em geral, reivindicações próprias da classe trabalhadora. Originalmente era uma greve programada para um dia, ela deveria ocorrer apenas no dia 13 de maio de 1968. Mas quando a direção sindical chama a greve geral, ela abre um caminho que seria muito mais amplo do que aquele originalmente previsto. Não apenas os trabalhadores entram em greve geral, mais de 10 milhões de trabalhadores parando a França toda, um número imensamente superior ao número de trabalhadores sindicalizados, como a greve se alastra para além de um dia. Vira uma greve geral por tempo indeterminado. Os trabalhadores vão se somando a essa greve nas mais distintas categorias, na cidade e também no campo, e o movimento grevista vai se transformando também em um movimento de ocupação, os estudantes ocupando as universidades, os trabalhadores ocupando as fábricas. O poder burguês na França treme. A França, que era considerada um território pacificado, tanto por teóricos de direita como por alguns teóricos de esquerda, a França entrava novamente numa crise revolucionária, numa crise pré-revolucionária, com as massas de trabalhadores e estudantes se colocando em movimento e acuando a burguesia francesa e acuando o governo do velho general Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, o herói da libertação francesa, um dos heróis da libertação francesa na luta contra o nazismo, presidia o país há 10 anos. O velho general estava sendo encurralado pelo movimento de massas. A palavra de ordem pela renúncia de Gaulle já se escutava por todas as partes. Os trabalhadores e os estudantes, as massas em movimento, exigiam não mais apenas suas reivindicações materiais concretas, mas exigiam a queda do governo e um novo governo. Ainda não era muito claro qual era o rumo que se propunha, mas havia, dentro das movimentações de massa naquele momento, uma esperança, um desejo, uma reivindicação por um novo governo, um governo popular, um governo revolucionário, um governo de alguma forma anticapitalista, que levasse a França burguesa, autoritária e conservadora à sua segunda revolução. Depois da Revolução de 1789, antifeudal e antimonárquica, uma revolução de caráter proletário, popular e socialista. De Gaulle está encurralado. A burguesia, repito, tremia. Os trabalhadores e suas direções, em especial o poderoso Partido Comunista Francês, hesitavam sobre como atuar. Se manter na estratégia que conduzia desde o final da Segunda Guerra Mundial, que era uma estratégia eleitoral, institucional, ou organizar uma insurreição que colocasse abaixo o governo de Gaulle e estabelecesse um governo dos trabalhadores, abrindo o caminho para a Revolução Francesa, para a Segunda Revolução Francesa. As hesitações do Partido Comunista não eram injustificadas. Sabia-se claramente que uma vitória revolucionária na França poderia levar a uma intervenção militar norte-americana, uma reação para a qual os trabalhadores franceses, o Partido Comunista e mesmo o campo socialista, então liderado pela União Soviética, possivelmente não tivessem forças para resistir, ou que ainda mais levasse o mundo a uma situação muito próxima a uma eclosão militar de largas proporções, porque uma revolução na França fatalmente se alastraria por outros países da Europa e poderia levar o mundo à beira de um conflito geral, eventualmente de um conflito nuclear.
Não eram questões de pouca importância aquelas que deveriam ser calculadas e pensadas pela direção do Partido Comunista Francês. Mesmo assim, de Gaulle está desesperado. De Gaulle chega a comentar com o embaixador francês, com o embaixador norte-americano na França, que o jogo estava jogado, de que era uma questão de dias para que os comunistas chegassem ao poder. Essa era a conversa nos salões da burguesia. Havia muito medo, nada parecia conter as massas, nem a repressão, nem as concessões. De Gaulle joga suas fichas no dia 27 de maio, na tentativa de fazer um acordo, oferece a anistia, através da Assembleia Nacional, a todos que participaram das manifestações, 35% de aumento do salário mínimo, direitos trabalhistas, reforma universitária, e fala num vago plebiscito, num vago referendo para democratizar a sociedade francesa, tentando com isso conter as manifestações crescentes. Esses acenos, embora aceitos como preâmbulo de uma negociação pelas direções sindicais, é recusado pelas massas em movimento. As massas em movimento rechaçam, inclusive nas fábricas ocupadas, as propostas de conciliação oferecidas pelo general Charles de Gaulle em 27 de maio, depois de 14 dias de grandes lutas e do país a viver um clima insurrecional. As ocupações continuam, a greve geral continua, e no dia 29 de maio, de Gaulle some, desaparece, de Gaulle sai da França. Causa um grande impacto no país, onde estaria o velho general, e o velho general havia saído para a Alemanha para conversar com o general Massy, uma importante liderança militar, e saber se o exército estaria disposto a sangrar o país e deter a revolução, custasse o que custasse. De Gaulle acena claramente que ia recorrer às Forças Armadas para reprimir as massas em movimento. Aquela era uma hora em que os dois lados tinham que tomar decisões, e de Gaulle tomava a dele. Colocar as Forças Armadas, se necessário, em movimento para sangrar o país e deter a revolução. As forças rebeldes, no entanto, ainda não tinham tomado a decisão de também elas irem para o jogo do tudo ou nada e organizar uma insurreição. Ao contrário, o Partido Comunista começa a consolidar uma posição de que era hora de recuar da greve geral. Era hora de recuar das ocupações e concentrar todas as suas forças num compromisso de eleições vindouras em junho de 1968, imaginando que essas eleições fossem espelhar o sentido fortemente oposicionista e revolucionário das massas, concedendo, por via eleitoral, maioria para a esquerda francesa. O fato é que a esquerda sai da linha revolucionária, sai da linha insurrecionária, e de Gaulle volta da França com uma nova força, retoma a iniciativa política. Retoma a iniciativa política e leva à Assembleia Nacional a convocação das eleições em junho. E ao se colocar na frente da reação contra as manifestações e as greves, no momento em que a esquerda se recusa a usar a cartada insurrecional, ele vai retomando os espaços na sociedade francesa, vai esvaziando o movimento grevista, vai esvaziando o movimento de ocupação, vai colocando setores das classes médias em movimento, em grandes manifestações em seu apoio, e ele inverte a correlação de força. Inverte a tal ponto a correlação de força que em junho, quando ocorrem as eleições, ao contrário de uma vitória da esquerda, o que houve foi um acachapante triunfo das forças de direita. E assim terminava o maio de 1968 na França. Ali havia uma crise revolucionária, ali havia um governo que podia cair nas ruas, mas as circunstâncias internacionais, as opções táticas e estratégicas da esquerda francesa, somada à inteligência político-militar do velho general de Gaulle, da sua capacidade de reunificar a burguesia ao seu redor, levou à derrota da hipótese revolucionária e à consolidação de um governo reacionário que somente seria substituído por um governo vagamente progressista do socialista François Mitterrand nos anos 80. De toda maneira, ainda que tenha sido derrotada a hipótese revolucionária, maio de 68 deixou um enorme legado. Um legado em termos da revolução dos costumes, um legado em termos da revolução cultural, a questão feminina, a questão dos direitos homossexuais,
a luta contra o racismo, a luta pela tolerância, pela liberdade. Todas essas questões ganharam um forte impulso a partir do maio de 68. A rebelião juvenil passou a ser um conceito fundamental, a juventude passou a existir com personalidade própria na vida política do mundo. E maio de 68 se irradia para vários outros países, com uma influência importante nas lutas que se seguiriam e que se alastrariam até os anos 70. Embora derrotada, a Segunda Revolução Francesa deixava uma herança cultural, política e ideológica de grande vigor. Terminamos aqui a exposição desse nosso programa 20 Minutos História de hoje, o que foi o maio de 68 na França. Peço a vocês, se gostaram do programa, que o compartilhem, ajudem a aumentar a nossa audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal do Opera Mundi no YouTube e de fazer sua assinatura solidária para permitir que o Opera Mundi continue se esforçando para apresentar um jornalismo independente, combativo, enfrentando a batalha das informações e das ideias contra a mídia monopolista. Nós voltaremos a nos ver na sexta-feira com 20 minutos atualidade e na próxima terça com outro 20 minutos história. Agradeço a todos a audiência, agradeço a todos o fato de terem nos assistido. Peço novamente que compartilhem o programa e a gente se vê na sexta-feira. Um grande abraço e até lá.